Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, mais um estudo no livro de Apocalipse. Nós estamos já encerrando, né? Começamos aí essa luta, essa batalha, 22 capítulos. Estamos no capítulo 21. Hoje eu vou falar uma parte do capítulo 21. Nós vamos dividir em duas partes e encerrando no 22 também, provavelmente duas partes. Então, eu quero dizer que está sendo uma experiência muito boa. Eu tenho estudado muito mais, né? Como eu disse aos irmãos, a ideia minha não era trazer assuntos escatológicos, ainda que Apocalipse trate disso, mas era fazer um estudo nesse livro. Eu prometo aos irmãos que depois desses estudos, né, completando aí os 22 capítulos, eu vou fazer um estudo específico para pegar esses temas isolados, né, explicar com detalhes, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, que fala dos cavaleiros, né, explicar com mais detalhe, falar sobre a questão da meretriz, o que é que significa, apesar de que eu já expliquei, né, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, explicar também para os irmãos sobre um tema só sobre falso profeta, anticristo, e trabalhar todos esses temas com os irmãos, ok? E falar sobre arrebatamento, porque eu falei, mas falei dentro do estudo de Apocalipse, então eu vou fazer esses estudos separados, como se fosse um bônus, como se fosse um complemento dos 22 capítulos que estamos estudando. Hoje eu vou falar do capítulo 21, já pedindo para você que não é inscrito no nosso canal fazer isso, não é? Se puder fazer isso, eu agradeço de coração, a igreja agradece. Uma vez você inscrito no nosso canal, você pode acionar esse sininho que está aqui embaixo para receber as nossas notificações e todos os conteúdos da igreja serão passados para você. Assim que tiver um conteúdo, você vai ser avisado. Pode comentar, compartilhar, se gostou do vídeo, dá um joinha também. Tudo isso é importante para nós da Igreja Batista Jerusalém. Eu quero desejar a paz de Cristo sobre a sua vida, vitória sobre a sua vida e que você cresça mais e mais em graça, em conhecimento em Cristo Jesus, ok? Vamos ler o texto da palavra de Deus, depois estaremos orando e iniciando a primeira parte do Apocalipse 21. O tema é o novo céu e a nova terra. Diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disseram-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que Deus aplique então assim a sua palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar nesse momento, querido irmão. Pai Santo, Deus eterno, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a conhecer os teus mistérios. O Senhor nos ajuda na compreensão da tua palavra. O Senhor tem nos dado a conhecer de coisas que não eram nem merecedores, porque o Senhor é fonte esgotável, inesgotável, fonte que jorra para a vida eterna, como diz Jesus. Obrigado, Deus, por esse privilégio
de estar com os meus irmãos, estudando esse livro tão importante para crescimento e engrandecimento das vidas e louvor do teu nome. Obrigado, Deus. Mais uma vez te peço, nos orienta em tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tudo o que já aconteceu através da história está sendo de acordo com as profecias da palavra de Deus. Tudo está previsto, pré-ordenado e pré-determinado. Hoje nós queremos olhar para o futuro, para uma profecia que contém uma promessa maravilhosa que ainda não se cumpriu, mas que pelos sinais dos tempos está prestes a se cumprir. O seu cumprimento é certo, porque em quem fez a promessa, melhor dizendo, nos direciona isso. No versículo 5 e 6 da Apocalipse 21, diz que é o que estava sentado sobre o trono que diz: eis que faço nova todas as coisas. É aquele que está sobre o trono, o Rei do universo, é aquele que faz todas as coisas, que fez você, que fez a mim, que é dono da prata e do ouro, que tem levantado vidas que estão escravizadas pelo pecado. E ele vai dizer no versículo 7 que o vencedor herdará essas coisas, né? A quem vencer herdará essas coisas, e ele será o Deus nosso, e nós seremos o seu filho. Ou seja, o vencedor herdará que coisas? Com base nesses textos, nesses fatos, de que você é crente em Jesus, você se torna através dele um vencedor. Com base nas promessas de Deus, Deus deseja falar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua herança na eternidade, e o que você vai herdar na eternidade. Primeiro, no versículo 1, diz: vir novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Primeira coisa que nós vamos herdar: você herdará o reino de Deus, e no reino de Deus tem um novo céu e a nova terra. Note que o texto da palavra, aqui em Apocalipse, versículo 1, não diz outro céu, nem outra terra. Ele diz um novo céu. A palavra aqui usada é um novo céu, ou seja, algo vindo à existência, mas de algo que vem renovado. Não mais um céu, esse planeta, o sistema, não mais essa terra, esse globo, mas um novo céu e uma nova terra. É como se estivesse parafraseando Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou se fizeram novo. E o Espírito Santo aqui descreve, né, nesse texto, o que acontece quando a pessoa conhece Jesus. O que é que acontece? As coisas velhas ficam para trás. Quais são as coisas velhas? As paixões carnais, o brilho deste mundo, a glória deste mundo, o amor, o apego aos bens materiais, como o dinheiro, o amor ao pecado, os vícios, as mágoas, invejas, os ressentimentos. Jesus Cristo passa a ser a grande alegria da nova criatura. Jesus Cristo passa a ser o grande tesouro, o grande amor desta alma que se converte ao Senhor. É um começo de vida, é uma nova oportunidade. Por isso o texto está dizendo que Deus vai fazer novos céus, nova terra. Na verdade, haverá uma transformação moral, novos ideais, novos propósitos, novo coração, nova mente, nova orientação, novas aspirações, o desejo de servir a Deus, de segui-lo de perto para viver uma vida de amor e justiça e retidão. Assim continua sendo, claro, a nossa meta aqui na terra, é o nosso desejo aqui na terra. A Bíblia nos ensina que o pecado humano, em suas consequências, atingiu o homem e atingiu a criação de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 20 a 22, ele vai dizer: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus,
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Se você adiantar, nós vamos falar isso lá na frente, mas se você adiantar lá no verso 5, ou no verso 20, melhor dizendo, traz à memória as palavras de Jesus, a mesma ideia do capítulo 3 de Gênesis. Em decorrência do pecado, a terra foi considerada maldita por causa do homem, vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, a criação fora afetada pelo pecado, a terra geme, porque suporta as angústias dos homens, que são os desmandos, os desarranjos, as coisas que têm acontecido na natureza de forma gritante, como os maremotos, terremotos, as tempestades, tudo isso, a devastação da floresta, nós estamos sofrendo aí muito, com desmatamento, tudo isso, os rios poluídos, todo este mal que hoje existe e afeta a criação, não mais acontecerá nesse novo céu, nessa nova terra. Todo mal que existe na criação, todas as angústias que existem, são fruto direto ou indireto do pecado. Aqui nesse novo céu, nessa nova terra, do capítulo 21, não mais acontecerá. Aqui no capítulo 21 é a expressão da redenção. O nosso corpo mortal será revestido de imortalidade e a criação será redimida. Versículo 1 aqui do capítulo 21 diz que já não haverá mais mar. Algumas pessoas aqui entendem nessa expressão mar aqui com uma referência a um grande móvel parecido com a bacia, A ideia de mar, de coisas grandes, mas o texto aqui está falando, na verdade, de pessoas, de templo, de coisas que não era usada no passado com esse simbolismo e hoje a gente compreende dessa forma. O mar aqui refere-se às multidões, não está especulando sobre a geologia da terra, não está falando aqui de dimensões terrestres, mas está falando aqui de algo figurado. Isaías 57, 20 e 21 diz: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lança de si lama e lodo. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Os perversos são agitados como o mar. Judas 13 diz: ondas bravias do mar, que espuma as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. É uma referência a tipos de homens que se passam por mestres na igreja de Deus, mas na realidade são rebeldes contra o Espírito Santo de Deus. Tais homens são como ondas bravias do mar, espumando as suas sujidades. Aqui o texto está se falando de pessoas, já expliquei isso em outros capítulos de Apocalipse, A referência mar se refere a pessoas, a humanos, ok? Outro texto importante, tanto Isaías como Judas, fala de mar usando como uma descrição, uma linguajar humano, mas também fala desse conflito, que fala da falta de paz, da agitação, da revolta humana. Outro texto interessante está no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Diz: o Senhor tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar. Deus lança os pecados nos mais profundos do abismo. E de qualquer forma a ideia aqui é muito clara, se você olhar do ponto de vista bíblico e teológico. Se o novo céu e a nova terra seja instrumento de Deus para transformar esta criação, esse simbolismo aqui está dizendo que este mar, que representa homens, que pecadores, que segundo a expressão bíblica, sujidades, no sentido de coisas que o homem faz, que vão de encontro até as Escrituras, a palavra de Deus, está dizendo que esse nova terra, novo céu, nova terra, e referentemente a todo o planeta, está o globo, ou falando do universo também, aqui está dizendo que isso vai ser transformado, vai ser redimido, Ou seja, não mais rios poluídos, não mais florestas destruídas, não mais movimentos em torno do ambiente, que a gente precisa fazer muitas movimentações sociais para que as pessoas reconheçam o que o mundo está sendo destruído. Aqui não há mais espaço
para isso, ok? Mas o texto também diz no versículo 2 e 3, que ele viu novos céus e nova terra, Deus e o seu povo estarão juntos, face a face. E vi também a cidade santa, diz João, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então vi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui nós vemos 3 imagens para descrever claramente a igreja de Deus. A primeira é a Nova Jerusalém, né? Depois vem a cidade celestial, depois fala na cidade santa, ou seja, lugares onde Deus habita. E aqui, irmãos, fala da noiva, que é de Cristo, né? A segunda coisa que fala da noiva, que é de Cristo, a Bíblia diz que a noiva de Cristo é pura e santa, é a igreja do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 23 a 27, ele vai dizer: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu esposo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sim, queridos irmãos, a noiva de Jesus deve estar linda, perfeita, sem mácula, sem pecado algum, no dia do encontro com Ele, segundo João no capítulo 21, quando ele vê o novo céus e nova terra. Mas para que ela esteja assim, o seu noivo, que é Cristo, que a ama tanto, que entregou a si mesmo por ela, no lugar dela, levou sobre si os pecados dela, que é a igreja, assumiu em seu próprio corpo o castigo que deveria receber aqueles a quem ele ama, e assim a purificou. O que eu quero dizer com isso, baseado nesse texto do Apocalipse 21? Que a igreja de Jesus, no dia do juízo final, deve estar pura, linda, santa, preparada para receber o Senhor. Ele também usa a linguagem de um tabernáculo, e o tabernáculo, que era aquela tenda, né, usada lá no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, como lugar onde haveria o encontro com Deus, era o lugar da habitação de Deus, o tabernáculo. Por isso aqui a cidade santa, a igreja também é chamada de tabernáculo. Observe que há uma sequência, né, quando a Bíblia já aponta lá no passado para esse lugar especial de o homem se encontrar com Deus. Aí depois vem o templo, depois vem a própria igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus habitará com seu povo. No presente você ama Jesus Cristo? Sim. Tem prazer nele? Sim. Mas nunca o viu. Mas ali naquela cidade santa, você o verá, você vai vê-lo, como diz a palavra de Deus. Aí em 1 João 3, versículo 2 diz: amados, agora pois somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqui Paulo está escrevendo e falando, João está falando da santificação completa. Não mais traumas, não mais inconsistências, não mais fraquezas, nem divisões. Agora todos irmanados como filhos de Deus. Isso é uma coisa fantástica que a Escritura nos oferece. Apocalipse 21, 7 e 8, versículo 7 e 8 diz: ao vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago onde arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Novo céu, nova terra, habitando novas criaturas, habitando os filhos de Deus.
Aqui nós vamos falar de cessação, que não haverá mais. Chega, agora não mais tristeza, nem choro, nem dor. O texto diz no versículo 4 do Apocalipse 21, que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. É esse lugar especial, que haverá pessoas que irão chorar, mas agora de alegria. Nesse lugar especial, onde não haverá mais ranger de dentes, nem raiva, nem frustração, nem impotência, nem ódio. Aqui agora nós estamos falando do novo céu, de uma nova terra. Aqui jamais haverá esse motivo para choro. As pessoas terão saúde plena e permanente, eterna. Já não há mais espaço para a violência, que tanto caminha e campeia em nossa cidade, por exemplo. Não há mais espaço para a criminalidade. Não haverá mais espaço, queridos irmãos, para as agressões físicas e verbais. Não haverá mais conflitos de relacionamento. Não haverá injustiça de qualquer forma. A vida e abundância plena, eterna, vida junto a Deus, para gozar da presença dele para todo sempre, e gozar pela comunhão nos relacionamentos humanos. Já não existirão famílias como as reconhecemos agora, hoje, mas haverá só uma grande família, aquela que supera em muitas alegrias dos relacionamentos familiares de agora. A família aqui é de todos os filhos de Deus, tendo Jesus como primogênito entre os muitos irmãos, uma família muito mais alegre, feliz, além de qualquer coisa que possamos imaginar. Eu quero voltar e ler para você, aliás, adiantar e ler para você, 22, capítulo 22. Eu queria ver com você, versículo 11, 1 em diante, e diz assim, o texto: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas de árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Você consegue imaginar, querido, o que eu estou tentando descrever para você nesse estudo? Você consegue imaginar o que significa essas coisas maravilhosas? Aqui nós temos apenas um momento, um vislumbre das coisas maravilhosas que estão ditas sobre o céu. O apóstolo Paulo fala das inefáveis, das inebriantes, impossíveis, das coisas que são tratadas na linguagem que o humano não tem como descrever. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2, versículo 9, ele vai dizer que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui eu aplico esta palavra, dizendo para os irmãos: novos céus e nova terra, novas criaturas, nova qualidade de vida, não é um sonho, é a nossa mais profunda aspiração, porque fomos criados para isso, para viver na presença de Deus. Esta é a vontade e a promessa de Deus para aquele cujo propósito está firme, cuja palavra é fiel. Olha que coisa interessante, volta aí o versículo 6 do capítulo 21, vai dizer: e disse-me, estás cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Novo céus, nova terra, tudo está feito. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a fonte de água viva, é o Senhor nosso, Senhor dos exércitos. Tudo está
feito, está preparado, determinado, tudo está pronto. Você pode confiar, esta é a herança, esta é a promessa aos vencedores da palavra de Deus. Vamos pensar aqui em algumas aplicações para a nossa vida hoje, baseado nesse texto. A primeira coisa que eu preciso pensar é, se você é crente em Jesus, esta é uma palavra que traz consolação. No mundo que nós estamos vivendo, de muita dor, de muito sofrimento, traz consolação, onde Deus está dizendo, olha, eu estou preparando um novo céu, uma nova terra para vocês, ok? Fiquem despreocupados sobre isso. Então você pode confiar nesta herança, você pode continuar crendo em Jesus Cristo. Os teus pecados fazem você chorar, tuas enfermidades fazem você chorar, os pecados da igreja, os pecados do mundo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo é injusto sim, mas não é injusto para sempre. Essa condição que nós estamos vivendo de fraqueza, de tentação, essas enfermidades não são nem sempre piores do que muitas coisas que nós vimos no Novo Testamento. Por exemplo, a morte de Lázaro. Ele foi ali questionado pelas irmãs de Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido. Mas tudo isso foi para a glória de Deus, porque ali ela realmente ia sofrer uma dor, uma perda, mas Deus o poupou através de Jesus. Ele foi o seio ali da experiência de Deus com Abraão, né? Deus foi consolo para sempre com Abraão. Não é fácil sair da minha terra, da minha parentela, para uma terra que eu nem sei se existe, mas Deus foi com Abraão. Esta é uma palavra de encorajamento para a igreja do Senhor, para a igreja Batista Jerusalém. Viva o presente, viva o passado, viva o futuro, aprenda sobre a perspectiva de Deus, aprenda sobre a perspectiva da eternidade, viva a luz da eternidade. Cuidado com os conchavos, cuidado com as articulações, nós somos da luz e devemos resolver a nossa situação conforme a luz que é Jesus. Lute para vencer contra o mal, ame a Deus, ame e proclame a volta de Jesus, continue amando a igreja e odiando o mundo, testemunhe de Jesus com a sua vida, com suas palavras, sirva a Deus, persevere ao fazer a vontade de Deus. Diz o texto da palavra de Deus, Apocalipse 22, versículo de número 10, né? Diz assim, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, disse Jesus, né? E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Mas se você está ainda e não segue o Evangelho, se você não segue ainda na palavra de Deus, você está no contexto do mundo, mas não segue o contexto do Evangelho, da palavra de Deus, hoje eu quero te dizer que você precisa abrir o seu coração. Abrir o seu coração. Abrir os seus olhos e abrir o seu coração. Não faça-se de cego diante das realidades que têm sido sobrepostas sobre nós. O texto diz que vão ficar de fora, porque são pecadores, né? A mentira, o orgulho, os adultérios, as idolatrias, as inimizades, os ódios. Hoje é tempo de converter-se ao Senhor, de converter-se para Deus. Ali só entram os que foram ou que são novas criaturas. Se você quiser, venha a Jesus, veja o preço a ser pago. Apocalipse 21, versículo 6, 21, versículo 6, diz, disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. Se você quiser, venha a Jesus, venha, ele é a fonte, e já pagou o preço muito alto, o preço de morte e morte de cruz. A quem tem sede, darei de graça a fonte da vida eterna, que é Jesus. Que Deus aplique esta palavra, querido irmão, querida irmã, no seu coração, que você fique firme nos propósitos do Senhor,
e que a palavra de Deus realmente chegue ao seu coração. Amém? Próximo sexta-feira nós estaremos fazendo a segunda parte de Apocalipse 22. E como eu disse aos irmãos, se der tempo, eu vou pegar esses textos que são fragmentados, falando sobre, por exemplo, falso profeta, sobre o anticristo, sobre os cavaleiros ali dos cavalos que surgiram. Então a gente vai tentar explicar em cada live separadamente, ok? Vamos orar nesse momento, agradecidos a Deus e encerrando esse estudo desta noite. Vamos lá? Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado a Deus pela Tua Palavra, muito obrigado a Deus pela compreensão que o Senhor tem nos dado, tem nos mostrado, apesar de não merecermos, o Senhor tem revelado-se para nós de forma muito especial. Abençoa todos os irmãos que estão todas as sextas-feiras, Senhor, ligados nesse canal, ligados a Deus para receber informação acerca desse livro tão difícil, tão complexo, mas tão prazeroso para entender. Abençoa, Deus, toda a Igreja Batista de Jerusalém, tome em tuas mãos todos os seus filhos e filhas, guarda-os, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos, forte abraço, até a próxima sexta, se assim Deus o permitir.